mais que Uau, esse Matheus fala muito bem, né? Ah, isso que eu casei com ele. Matheus fala muito bem. É palestrante também, Matheus? Palestra. Muito bem, muito bom. Fala muito bem mesmo, Matheus. Aline, pra você, voltando de novo pra você. Essa pergunta é do Saltério, tá? O Saltério colocou aqui. Em uma postagem sua, você disse que precisa lutar contra o sistema, contra as incertezas, contra a desvalorização e contra os tabus. Mas você segue firme no seu propósito. Já falando sobre metas e objetivos, como você faz para superar tudo isso? Olha, não é fácil. Só pra você, não, gente, é tranquilo. Não é tranquilo, né? Porque igual a gente falou aqui agora, é um tabu. Então as pessoas não estão preparadas para poderem ir lá e fazer esse tipo de serviço comigo. Então a gente tem tudo quebrar, várias objeções antes. E aí quando eu falo contra o sistema é porque nós temos um sistema de convênio que desvaloriza o profissional da saúde muito. Então ele paga uma consulta para um fisioterapeuta 10, 20 reais. E como que a gente vive com 10, 20 reais por sessão? Então hoje, e aí quando eu dou porque eu invisto muito na minha educação, né, nos meus estudos. Hoje eu tenho uma técnica específica que somente eu tenho em Mogi das Cruzes e na região, que é um trabalho muito específico de um profissional que é meu mentor hoje, e eu tenho que desembolsar um valor grande por isso. E aí, quando eu dou o meu valor pro meu trabalho, muitas pessoas às vezes se assustam ou falam, não sei se dá. Então, é lutar contra essa desvalorização até das pessoas, de entender, mas eu tenho um convênio. Mas você não tem um profissional no convênio que vai te atender dessa forma. Sim. Não tem. Mas por que não tem? Não é porque eu não quero. Mas é porque a desvalorização do sistema de convênio não tem como a gente trabalhar ali. Eles dão um valor razoável para o médico, mas o médico tem que dar plantões e plantões. Hoje eu tenho uma família, tenho filhos, né? Eu tenho 2 filhos, tenho meu marido. E para eu poder alcançar o valor que eu tenho hoje de dinheiro que eu recebo, trabalhando no convênio, não tem como. Seria humanamente impossível. Então, é sobre isso, é sobre lutar contra os paradigmas, né, de que eu tenho convênio, vou fazer pelo convênio, é caro, é barato, a desvalorização que às vezes acontece, pela falta de informação mesmo. Então, eu tenho lidado me preparando, né, então eu fiz uma mentoria recentemente, essa mentoria me ensinou a vender o meu trabalho, que era algo que eu tinha muita dificuldade, nossa, era algo assim... Porque já é um tabu, já é difícil e ainda tinha que vender, né? Porque a gente tem que vender o nosso serviço. Sim. Então eu aprendi a vender o meu serviço, eu aprendi a entender onde estão esses clientes, onde estão esses pacientes. Então eu vou até os médicos, me apresento, falo quem eu sou, falo da minha técnica, dos meus resultados e falo, olha, me indica para os seus pacientes e tem feito isso. E então os médicos têm me indicado e os pacientes têm vindo já com uma indicação do médico, ele já vem com menos objeções, né? Pô, foi indicação do meu médico. E aí também, agora esse trabalho no Instagram, Google, para que isso, as pessoas comecem a ficar mais comuns falar sobre isso. E aí eu consigo sair dessa bolha de que as pessoas não valorizam, que é muito difícil. Então, dessa forma que eu tenho feito, assim, nesses últimos 6 meses ainda, eu vou dizer bem recente. Mas é uma boa estratégia de marketing. E também uma boa estratégia para alcançar as pessoas. Né? Porque uma pergunta que eu tenho aqui em mente é: você atende mais cristãos ou não cristãos? Não cristãos, com As certeza. pessoas ainda, dentro da igreja, existe muito tabu, né? Sim, mas eu tenho pacientes que são da igreja. Existe uma questão de confidencialidade, né? Então, pacientes que vêm até mim e são da igreja, eu não... Tem pacientes que nem o Matheus sabe quem são, porque são homens. E aí trabalhar com um público com uma disfunção, né, sexual é uma coisa que mexe muito. Então, ele não sabe quem são meus pacientes muitas vezes. A gente tem esse acordo. Porque é um tabu. Uma mulher que, 20 anos casada tem dor na relação. Mas, tá 20 anos assim, porque eu prefiro não incomodar meu marido. Então, é muito complexo. Eu imagino, né? Por isso que eu perguntei. Porque até pros filhos prósperos que estão assistindo, né, eles entenderem que é importante se cuidar. Né? Se tem alguma coisa diferente, né? Se não está no normal, isso estou falando até de mim, né? Buscar saber o que é normal. Né? Porque às vezes você não sabe o que é normal. Aí
que nem você falou, a mulher tá 20 anos, às vezes ela acha que aquilo é normal. Vai sentir dor mesmo, porque é isso mesmo. É isso mesmo, não tem prazer, porque eu tenho que fazer minha obrigação como mulher. Mas não é só sobre isso, Deus não fala sobre isso na Bíblia, né? Exatamente, então por isso que é muito informativo para as pessoas, eu achei muito interessante. Quando o Nelo indicou, eu falei, nossa, vai ser dois assuntos polêmicos no meu ponto de vista, mas que é muito educativo.